gravando? Eu acho engraçado que vários sempre me falaram que isso não ia pra frente. Eu virei a curva na primeira esquina, foquei em fazer algo bem de bota preta, sentido centro, rolê de skate, o rock e o punk liberta a mente. Sentido centro, rolê de skate, o rock e o punk liberta. Senhoras e senhores, do holofote dos palcos aos holofotes da Peixe. Hoje vamos receber ele aqui no PeischeCast, o Melf. Eu já tinha em mente que primeiro a gente tem que executar e a gente organiza em sequência, conforme as coisas vão acontecendo. Eu não esperava a oportunidade chegar, eu buscava. Conheci o marketing digital, né? Conheci um amigo que fazia, tinha uma mentoria. Entrei com aquele receio, mas fui. Depois da primeira venda eu falei, porra, é possível mesmo. O que poucos sabem desse cara é que muito antes dele encontrar seu destino final no mundo digital, ele vendia doces na rua, num X1 mesmo. Meu aluguel era caro, tá ligado? Então, tipo, eu ganhava, sei lá, R$1.700, só que meu aluguel tava R$1.200. Então, tipo, sobrava muito pouco, aí às vezes eu tinha que trabalhar com o que tinha. E aí eu vi, tipo, um carinha andando na rua vendendo doce. E aí eu fiquei, tipo, pô, meu, eu já sei vender. Se eu fizer, quando eu entendi que a mesma estratégia que eu usava ali pra vender o doce na rua é a mesma estratégia que eu usaria no X1, ali foi tiro e queda. Eu tenho que criar desejo pra pessoa, eu tenho que fazer com que ela sinta necessidade. E eu comecei a falar, mano, a internet é a rua digital. E essa foi a raiz necessária para que ele viesse a se tornar esse cara que impulsiona milhares de pessoas no mundo digital. O Melf movimenta uma rede de afiliados com uma gestão que é fora do comum. Uns movimentam os outros, servindo de exemplo quando o assunto é comunidade. A comunidade MFX é a minha mentoria. Então a gente vai puxando essa galera que começou e que mostra empenho e vai fazendo essa galera multiplicar também. Então a estrutura da MFX ela foi pensada justamente nisso. Mesmo que às vezes a pessoa tenha 18 anos ou a pessoa tenha 40. A pessoa ela vai conseguir, a gente vai conseguir alguma forma didática de explicar para aquela pessoa com que ela comece. Esmaga o like, se inscreve aqui no canal da Peixe, porque agora quem sobe no palco é ele, o Melf. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um PeischeCast. E galera, hoje a gente está aqui com o Melf. E ele é um cara que já foi vendedor de doce na rua e ele mudou de vida totalmente vendendo online. Melf, meu parceiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, pela honra de ter vindo aqui. É o primeiro podcast dele. É meu primeiro podcast. E é aqui no PeischeCast, cara. Pô, e aí? Obrigado aí pela recepção, pessoal, de verdade. Obrigadão, é uma honra estar aqui. Nunca imaginaria, na verdade, que, pô, depois de tudo que aconteceu, mano, na minha história, teve uma reviravolta. E hoje eu tô aqui num podcast, tipo, tô num podcast, tô fazendo a parada acontecer. Muita gente mudando também ao meu redor, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é uma parada que, pra mim, é o que me motiva mesmo, é ver ali frutos crescendo ao redor mesmo. Então, tipo, pô, é uma honra. Obrigado aí pela recepção e bora pra cima. É isso aí, Melf. Melf, e aqui, ó, tem uma coisa aqui e no PeischeCast, quem vem aqui depois de escala 10 vezes mais, hein? Então, essa é a regra aqui. Exato, tá? A gente vai Com cobrar certeza, depois. com certeza. A ideia é cada vez mais crescer a estrutura, proporcionar mais para os alunos também, mano, uma estrutura mais direcionada, mais alinhada, mais didática. Porque quando eu comecei também, eu também não esperava tipo, a proporção que iria tomar tudo, mas eu já tinha em mente que primeiro a gente tem que executar e a gente organiza em sequência, conforme as coisas vão acontecendo. Então, bem top, mano. Bem Show. Melf, você já começou aí já trazendo um espetáculo da sua história, mas conta aí pra gente como é que foi essa sua jornada de superação até chegar no digital. Dá aí essa visão pra gente. Tá, perfeito. Eu já era uma pessoa que trabalhava com vendas, já trabalhei em telemarketing, então vendia às vezes plano de celular lá. Trabalhei também como vendedor de shopping, trabalhei em recuperação de vendas também de call center de cobrança. Então, sempre foi aquela parada que me voltava... Que, tipo, eu não gostava muito, sendo bem sincero. Porque era maçante, e aí você ia lá, tipo... uma comissão... Se não batesse aquela meta ali de comissão, tu ia ganhar 10 centavos por venda, sabe? Tipo, loucura, assim, sabe? Então, você bater... E, tipo, eu não era muito desenvolto no quesito comunicação. Mas eu fui me desenvolvendo porque eu tava no campo de guerra. Então, eu tinha que vender para manter meu emprego, para fazer as minhas coisas...
Só que depois do telemarketing, fui pro shopping, trabalhei na Chili Beans, dá até pra ver pelo perfil. Trabalhei na Chili Beans e depois trabalhei numa loja de presentes. O que presente... Então, eu tive que aprender a vender muito bem, porque presente, de fato, é difícil você vender fora de época. Então, eu consegui me manter no emprego ali por mais ou menos uns 6 meses, só que, tipo, eu vi ali, pô... Eu fazia, sei lá, 5 mil no dia pra pessoa ali e ficava, tipo, mano, como assim? Como assim, mano? Tipo, e aí eu recebia, tipo, R$1.700 no final do mês, mais R$300 de comissão. E ficava lá o dia inteiro, passava lá o dia inteiro, não via sol, não via chuva. E, tipo, isso começou a me criar ali uma ambição de que, tipo, pô, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já tinha alguns interesses mais voltados paralelo a vendas, eu gostava de cantar, gostava de fazer um som e tal. Eu era muito do skate também, quando eu era mais adolescente. Mas, tipo, eu sentia que eu precisava de algo a mais porque eu não conseguia me manter, eu não conseguia... Tipo, a minha relação com a minha família também era um pouco conturbada em relação à instabilidade ali, às vezes, entre pai e mãe, essas coisas. Não que nunca me faltou nada, eles sempre foram bem batalhadores. Eu acho que isso foi uma coisa que me incentivou a ter essa garra. E porque eles sempre foram batalhadores. Minha mãe não fez faculdade, mas mesmo assim se virou, aprendeu inglês sozinha, sabe? Fez um monte de coisa, então foi um exemplo pra mim. Que apesar das vezes quando eu era um pouco mais novo, a gente acabou tendo alguns conflitos, porque rebelde, adolescente, às vezes não quer muita coisa, não enxerga muito essa perspectiva de futuro, mas aí a gente não escuta muito nossos pais, mas isso serviu muito de exemplo, essa garra que minha mãe me trouxe, ela serviu muito de exemplo para correr atrás. Né? Então, eu decidi sair do emprego lá, já estava meio mal, porque já eram 6 meses ali que eu estava diretão, não via sol, tipo, pô, só acordava, ia pro trabalho, voltava para casa, ficava, às vezes, madrugada em casa estudando alguma coisa. Tentei, tipo, vou virar trader. Aí eu comecei a estudar opção binária e comecei, tipo, mano, caí em mó papinho, sabe? Mano, foi um monte de coisa que foi me levando, tipo, pra, às vezes, um guru. Aí eu pagava o curso, não entregava porcaria nenhuma também. E tipo... não, com todo respeito, quem faz o seu trampo também de gurusagem, mas pô, é foda quando você não dá retorno pra uma outra pessoa também, só vem a nós e nunca vosso reino, né? Então é complicado. Mas voltando pro quesito, quando eu saí do emprego, eu saí desse trampo e falei, mano, o que eu vou fazer, tá ligado? E eu já tava, tipo, morando de aluguel, meu aluguel era caro, tá ligado? Então, tipo, eu ganhava, sei lá, R$1.700, só que meu aluguel estava R$1.200. Então, tipo, sobrava muito pouco. Aí, às vezes, eu tinha que trabalhar com o que tinha. Final de semana, arrumava um bico de garçom. Então, já fui barman. Então, faço até uma caipirinha legal. Tipo, fui fazendo assim para complementar a renda. Porque não dava para ficar parado. Só que quando eu saí do emprego, eu entrei meio que, tipo, numa bad, assim. Eu entrei, tipo, num estado, tipo, meio depressivo e tal. Que eu falei, mano... Porque abaixou, assim, a adrenalina. Você falou, mano... Primeira vez que eu consegui, tipo, pensar, depois de trabalho. E ali eu fiquei 2 meses, tipo, parado. E aí eu acumulei aluguel atrasado. Pô, eu fiquei 2 meses devendo aluguel, já era R$2.400. Aí eu falei, puta, lascou. O que eu vou fazer agora, mano? E aí eu vi, tipo, um carinha andando na rua vendendo doce, né? E aí, nisso eu conversei com ele e tal. Tinha conversado com ele tinha me falado dessa parada de doce. De vender doce na rua que dava mó dinheiro. Até então, não tinha botado muita fé. Falei, mano, puta, deve ser mó trabalho do caralho. E aí, eu fui procurar um emprego. Aí, eu achei um emprego numa loja de donuts, tá ligado? Achei uma loja de donuts e, por sorte, olha como as coisas são. Os donos começaram a loja vendendo donuts na rua. E aí, eu comecei a trabalhar pros caras também. Comecei a trabalhar ali dentro, ali. E eu aprendi, sei lá, fazer chocolate. Eu era o garçom também. E eu era o garçom, então eu tinha que apresentar bem o chocolate. Tinha que falar, mano, é uma coisa deliciosa, é maravilhoso, sabe? Tipo, eu crescia, enchi o olho da pessoa com o desejo. Então, eu falei, pô, mano... E as pessoas compravam realmente pela minha indicação. E aí eu fiquei, tipo, pô, meu... Eu já sei vender. Se eu fizer... Quando eu comecei a fazer, eu não comprei balança, eu não comprei nada. Eu só peguei o leite condensado, creme de leite e falei, vou fazer. Comecei a fazer, aí eu fazia uma bolinha diferente da outra, tá ligado? Porque não tinha balança. Então, às vezes, uma tinha 5 gramas, a outra tinha 10 gramas. Aí ficava, todo desproporcional. Só que, mesmo assim,
Eu vendi. Por quê? Porque a insistência ali de todo dia tá, ó, brigadeiro, ó, brigadeiro, 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 me fazia vender. Só que qual que era o problema? Quando eu vendia só o doce, eu ficava, tipo, às vezes 8 horas, eu ficava, tipo, 8 horas na rua para vender para vender aqueles doces. Então eu falei, mano, preciso dar um jeito de reduzir essa carga, porque é muito puxado. Eu ficava, sei lá, 8 horas na rua e ainda 4 horas produzindo doce. Ficava puxado, porque era tudo eu sozinho. Tinha que comprar também material, tinha que buscar toda a remessa, eu não tinha estoque, né? Então eu tinha que ir todo dia buscar mais. Então era complicado. Só que aí o que eu fiz? A caixinha, quando eu comecei, eu vendia R$7. E tudo isso que eu tô falando, mano, tem muito contexto do que me ajudou a chegar no digital. E é interessante essa analogia. A caixinha, ela custava R$7, mais ou menos, né? Ela custava fazia ela vender a R$7. Eu tinha um custo ali de R$3,50, então, tipo, mano, era um ROI 2 ali, praticamente. E só que, pô, não fechava a conta, porque tinha ainda o meu serviço em casa, tinha todo aquele trabalho que eu tinha, mano. Então, às vezes, eu ficava ali, pra vender 10 caixinhas, fazer R$70 e, mano, pô, só 35 de lucro. É loucura, porque, mano, eu me esforçava muito e aí é quase que a mesma coisa que um CLT. Então, o que eu fiz? Eu criei uma marca. Eu falei, eu vou criar um branding pra parada. Aí eu fui lá no Canva, nem sabia fazer, fui lá no Canva, fiz uma lojinha chamada Docinho Bom. Aí eu coloquei um brigadeirinho assim, escrevi Docinho Bom e fiz um Instagram. E aí, o que eu fiz? Eu montei o adesivinho, comprei uma caixinha maior, comprei balança, eu gourmetizei um pouquinho mais ele, e aí eu passei a vender ele de R$7 para R$15. Então, tipo, já consegui aumentar. Só que eu ainda não tinha uma abordagem muito boa. Então, o produto demorava para sair porque eu ainda oferecia o doce. E aí eu parei de oferecer o doce e montei uma abordagem voltada. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Lorenzo Melfi, na época eu tinha 24, 23 anos, eu tenho 24 anos, eu tenho um propósito agora de abrir a minha empresa, quero começar a empreender, e eu tenho um objetivo, eu sempre falava desse objetivo, eu falo, ó, em 2 meses eu quero fazer R$10 mil. Em 2 meses eu quero fazer R$10 mil. E essa história, ela vendia muito mais que o doce. Porque o pessoal via a minha garra, o pessoal via ali me ajudando, o pessoal vinha me ajudando. Então, muitas das vezes, o pessoal se conectava com a história. Então, eu passei, em vez de levar 8 horas para vender 30 caixinhas de doce, que me dava, sei lá, R$400 no dia, eu passei a vender em 3 horas. Porque era, tipo, eu era num fluxo de gente. Porque a maioria das pessoas, eu percebo assim, a maioria dos vendedores ambulantes também, eles ficavam parados no mesmo lugar esperando. Eu ia para todo canto. Parou de vir fluxo de gente aqui, eu tava andando pro outro lado onde tinha fluxo de gente. Então, eu tava sempre procurando a oportunidade. E eu acho que foi um diferencial que me fez vender mais. Porque o pessoal ficava parado e eu ficava buscando a oportunidade. Eu não esperava a oportunidade chegar, eu buscava. Boa. E aí, nessa época, eu comecei a juntar um dinheirinho, conheci o marketing digital, né? Conheci um amigo que fazia, tinha uma mentoria. Aí eu decidi entrar nessa mentoria com aquele receio que a gente tem quando a gente não conhece assim ainda como é que funciona o mercado. Entrei com aquele receio, mas paguei lá, entrei, comecei no primeiro mês eu dei uma travadinha, porque ainda não levava muito a sério, levava tipo, isso aí vai ser uma renda extra, um complemento, alguma coisa. Mas quando eu vi minha primeira venda de fato, eu fiquei tipo num 0 a 0 assim na primeira venda. Investi em tráfego, voltou a venda. E aí, só que, tipo, eu comecei no X1 mesmo do WhatsApp. Então, tipo, o cliente entrava no WhatsApp ali, às vezes eu não tinha mais dinheiro de tráfego, o que eu fazia? Eu tinha os leads ali, eu saía ligando para lead, saía mandando mensagem, saía fazendo do jeito que tá. Eu já tinha o cliente ali, já paguei por ele. E aí, tipo, o pessoal, mano, mas fazer remarketing na unha é difícil. Eu com 400 clientes lá mandando Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Remarketing aqui, ó, promoção. E aí, lá, o pessoal começou a engatar. Depois da primeira venda, eu falei, porra, é possível mesmo. E aí, eu comecei a investir mais nesse negócio. Eu ainda trabalhava com doce, né? Mas no meu primeiro mês ali, eu fiz R$1.300. Só que, tipo, eu fiz R$300 de lucro. Eu fiz muita coisa que eu tava bambeando. Só que no segundo mês do X1, já foi 4.500. Aí no terceiro, subiu para 8 e tantos. E aí eu falei, é isso, eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei a estudar mais no X1, comecei a formar uma rede maior de networking, porque eu entendi que o game, ele também... Isso aí complementa totalmente o game. Na verdade, eu acho que o X1...
e o network, eles se complementam, não só o X1, né, na verdade, mas o marketing em si, sem a questão do networking. Eu acho que muitas das coisas que eu aprendi, mano, foi por conta que eu fui buscar. Eu quis mostrar, da mesma forma que eu vendia o meu brigadeiro, eu quis vender o valor que o Melfi tinha. O valor... gente, então, ó, tô aqui, precisa de alguma coisa? Tô aqui te ajudando. Aí o mentor precisava de alguma parada, né? O Brits, não sei se vocês chegaram o Brits. Então, tipo, eu chegava pro Brits, pô, mano, tá precisando de alguma coisa? Trabalhei de suporte pra ele, mano. Peguei, mano, tudo de visão. Esse cara, pra mim, mano, foi um cara que mudou muito a minha perspectiva de game. Porque eu vi ele fazendo e eu falei, porra, o cara é foda, mano. Eu posso fazer também, tá ligado? E eu aprendi muita coisa e a rede de contatos que ele me trouxe me aperfeiçoou pra onde eu tô hoje. Na questão de estrutura, na questão de técnica, né, de estratégia. Eu consegui visualizar muita coisa aprendendo tanto com os erros dos demais, quanto com os acertos e com conversas muito boas. Então, uma coisa que eu incentivo todo mundo dentro da mentoria também, dentro da minha mentoria, galera, comunidade. Galera, conversem. Galera, vamos falar entre si. Esquece um pouquinho os amiguinhos de rolê, esquece um pouquinho baladinha de final de semana. Seus novos amigos estão aqui. São amigos que querem fazer dinheiro, são amigos que querem conquistar coisas na vida e tu não vai encontrar isso na rua. Tu vai encontrar na internet, que é onde todo mundo trabalha aqui. Então, foca mais aqui, rapaziada. Isso aqui faz diferencial, porque fez muita diferença. Eu fiz muita grana também com tráfego direto, com X1, só que o networking ele me permitiu enxergar além para poder transformar toda uma estrutura onde eu consigo, de fato, tanto crescer como empresa, mas fazer a vida de outras pessoas crescerem também. Então, tipo, toda essa parada do doce, eu comecei com as caixinhas, eu fui batendo martelo mesmo para entender como é que funcionava. E aí, o que me quando eu entendi que a mesma estratégia que eu usava ali para vender o doce na rua é a mesma estratégia que eu usaria no X1, ali foi tiro e queda. Eu tenho que criar desejo para a pessoa, eu tenho que fazer com que ela sinta necessidade. Então, eu comecei a enxergar isso e eu comecei a falar, mano, a internet é a rua digital. É isso que eu falo, é a rua digital. E o gerenciador de anúncio é o panfleteiro. O seu anúncio é o quê? É a chamada da loja, para a pessoa entrar na sua loja e comprar. E eu liguei tudo isso e eu consegui, de alguma forma, na minha cabeça, simplificar tudo isso. Aí eu falei, mano, às vezes o pessoal fica números, nossa, são tantas métricas, mas no final das contas a métrica mais importante é se está vendendo, se está trazendo um lucro interessante, se a gente consegue otimizar isso. Então, eu me descompliquei. Eu falei, mano, eu não vou ficar pegando muita... Eu vou entender o que é, só para saber o que é, mas eu acho que o foco mesmo é simplificar. Porque assim eu consigo mostrar para o aluno que ele com um nível pequeno às vezes um nível pequeno de conhecimento sobre mercado, às vezes até sobre informática, porque a gente precisa saber mexer um pouquinho no computador. Mas mesmo assim ele consegue, né? Porque tem exemplos da mentoria ali, mano, que o cara fez 17 mil no primeiro mês... E era CLT, trabalhava até meio-dia só, das 8 até o meio-dia, depois ia pro trabalho, mas só que ele fazia R$1.000 por dia nesse período. Então ele começou a fazer uma grana legal com isso também. Mas era um cara que não tinha noção de mercado. Então eu consegui trazer esse aspecto da rua para trazer uma didática diferente, principalmente para dar mais acesso, porque tem muita gente que às vezes não tem estrutura, às vezes não tem uma infraestrutura, não tem uma estrutura familiar, não tem ali uma condição legal, mas que o cara é sangue nos olhos. Se você dá uma oportunidade para aquele cara, né? Você dá a oportunidade para aquele cara, ele abraça e é um cara que vai dar resultado. Então, tipo, eu sou... pelo fato de eu ter vindo lá de baixo, eu enxerguei também que existem grandes potenciais aqui e poucas pessoas às vezes exploram. Às vezes a gente só explora o pessoal que às vezes já é mais, tipo... já é mais conscientizado. Eu entendo que muitas das vezes a gente quer, às vezes, um trabalho um pouco mais fácil no sentido de explicar, chegar a falar pro cara, faz um 3-1 CBO, sobe a campanha e já era. O cara já vai conseguir pegar essa visão. Só que, às vezes, tem um cara ali, mano, que essa oportunidade podia ser a oportunidade da vida dele e é um cara que vai agregar. É um cara que você vai ver que é sangue nos olhos. E... tipo, depois que eu entendi isso, que eu comecei a pensar em fazer MFX. E dentro dos contatos, eu e meu sócio, o Nicolas, a gente
a gente se encontrou, assim, por acaso, na casa de um amigo, que começamos a conversar sobre isso, e a gente falou, pô, vamos montar uma estrutura legal, tá ligado? Algo que possa realmente revolucionar o mercado. Ele já estava vindo numa crescente legal, eu também já tinha uma crescente, uma base sólida de alunos também. Eu falei, mano, vamos trazer alguma coisa da hora pra essa galera. Melfis, pergunta, só para deixar claro pra galera, o MFX é a sua mentoria. Exato, o MFX é a comunidade. A comunidade MFX é a minha mentoria. E aí, tipo, a gente pensou em montar essa estrutura. Como eu já tenho essa facilidade, muitas das vezes, de me comunicar com a galera, de realmente me conectar, eu optei por falar, mano, eu vou ser a parte... Porque eu acho que o que falta muitas das vezes em mentorias é que o cara, às vezes, ele tem que ser mentor e tem que estar na operação dele, tá ligado? Só que se você divide esses polos, 2 pessoas conseguem trabalhar bem. Porque uma trabalha mais no ponto estratégico, a outra trabalha no ponto de execução. Porque se você trabalha os 2, fica difícil organizar. Às vezes você não consegue ser o top mentor sendo o top escalado. Você tem que dividir isso. Então, a gente começou a ver esses pontos estratégicos e falou, olha, eu tenho pontos mais fortes nisso, você tem pontos mais fortes nisso. Eu acho que o importante mesmo não é tipo, caramba, às vezes o Melfi não escala tanto, que nem o Nicolas, por exemplo, só que o Nicolas ele não aparece. Só que no ponto de vista estratégico, a gente se conecta, eu me conecto mais com o público e a gente pensa em realmente trazer para as pessoas, porque a gente confia na nossa estrutura. Então, eu preciso convencer a pessoa de mostrar que a gente tem realmente ali uma estrutura que funciona. Então, é mais fácil, às vezes, eu me conectar com a história, às vezes é mais fácil eu me conectar com o pessoal por conta disso. Então, a gente utiliza disso também como um mecanismo para poder trazer os alunos e para que, de fato, a gente consiga trabalhar eles. Porque depois... o que a gente via em falta nas mentorias era justamente essa proximidade. Enquanto os meus alunos, quando eu abri minha primeira mentoria, assim, que foi tipo só mentoriazinha que você abre um relâmpago assim para tentar fazer, na minha primeira mentoria, eu consegui uma galera, só que era galera orgânica, eu não investia em tráfego, a gente também não captava de uma forma mais profissional. Mas mesmo assim, eu consegui fazer com que essa galera encaminhasse. Hoje, por exemplo, o cara que trabalha no suporte da MFX também, que é meu braço direito na operação, ele era um aluno meu que fez grana também no digital. Eu falei, mano, entra junto aqui, vamos fazer essa parada funcionar. Ele tem a operação dele em paralelo, mas é um cara que já trabalha com a gente. Então, a gente vai puxando essa galera que começou e que mostra empenho e vai fazendo essa galera multiplicar também. Então, a estrutura da MFX ela foi pensada justamente nisso. Eu faço a captação, dou as aulas iniciais também, fico de suporte também, porque eu tô lá todo dia vendo que a galera tá errando. E o Nicolas também. Ele chega com uma abordagem um pouco mais técnica, às vezes uma parada, tu já vendeu? Conseguiu fazer seus primeiros R$1.000 no dia? Pô, cola aí que eu vou te ensinar como fazer os seus próximos 5. Como é que você vai fazer R$5.000 no dia? Vamos melhorar essa escala aí. Né? E hoje, na nossa estrutura, é muito mais fácil para o cara chegar, às vezes, no R$1.000 por dia, porque os nossos produtos, né, o nosso funil, ele já é propriamente voltado para vender o plano mais caro, é propriamente voltado para já ter alta conversão e o ticket já é diferenciado do mercado. Então, o que a gente, às vezes, vê de, R$297 ali o produto, R$397, 12 meses, né? Hoje a gente trabalha ali com um funil totalmente diferente, voltado para vender o plano mais caro. E aí, nesse plano mais caro, é onde o afiliado lucra mais, onde o aluno lucra mais, e ele permanece ali. Então, hoje, a gente tem hoje, em média, por exemplo, o ticket médio... Eu estava fazendo umas pesquisas de algumas mentorias que tem o ticket um pouco mais baixo. A média de comissão hoje do afiliado é entre 170, 190, ali o ticket médio dele. Já na nossa, a gente consegue 280, 290, a gente já conseguiu aumentar um pouco mais e agora a gente está com uma outra proposta de produto, que a gente está com uma nova oferta agora, algo que está bem quente no mercado e que está com um high ticket, já é considerado um high ticket, porque dá quase 500, dá R$516 de comissão, mais ou menos, R$516 de comissão pro cara, né, pro afiliado. Então, isso é maluquice. E tem uma proposta totalmente diferente do que o mercado... Porque eu falo, o Nicolas ele é muito bom nisso. O Nicolas ele é muito bom nessa questão de funil. O cara, às vezes, ele para ali uma madrugada, ele chega no dia seguinte para mim e ele fala, irmão,
eu fiz um produto absurdo, um funil absurdo. Eu falo, irmão, vamos validar isso aí, colocar mano, vamos testar, vamos rodar, jogar pra galera vender pra caramba, tá ligado? E a gente sempre pensa muito nessa questão a gente não pensa, tipo, beleza, os caras tá hoje... o Melf é coprodutor, o Nicolas é produtor, os caras tá pensando só no dele. Não, nada a ver, porque a gente fica o dia inteiro... A gente faz call todo dia, literalmente a gente faz call todo dia. A gente tá falando com o pessoal todo dia, eu respondo o WhatsApp da galera todo dia. 3 horas da manhã eu tô respondendo o WhatsApp. Eu acho que o nosso diferencial mesmo é que a gente vive 100% isso, a gente não tem... hoje a gente tem a energia de 20 e poucos anos. Então, a gente dá energia 100% nisso. Mesmo que às vezes a pessoa tenha 18 anos ou a pessoa tenha 40. A pessoa ela vai conseguir... A gente vai conseguir alguma forma didática de explicar para aquela pessoa com que ela comece. Então, é uma estrutura bem forte que a gente montou com muitos pontos que a gente viu que faltava no mercado. Show de bola. Ô, Melfis, e conta pra gente, né? Você falou, pô, o ticket médio hoje que o afiliado vende é 500 pila, isso de comissão. Quanto é que ele gasta pra fazer uma venda dessa? E qual o formato que ele vende? Ele vende X1 antecipado ou é Pay After Delivery? Cara, a gente trabalha só com antecipado, porque a gente, dentro da operação, a gente viu que o Afterpay, Cash on Delivery, pra gente não fazia tanto sentido, porque na minha concepção, a mesma energia que você vai colocar para cobrar uma pessoa no Afterpay, ou às vezes para ficar acompanhando o pedido no Cash on Delivery, é a mesma energia que você vai gastar aprendendo a converter de verdade. Porque o dinheiro, ele tá aí. A Magazine, beleza, pode ter um monte de exemplo, mas você vê um monte de loja grande, Magazine Luiza, Mercado Livre, você paga antes, tá ligado? Pode ter uma modalidade ou outra, eles podem liberar isso, mas nunca é 100%. Tipo, eles falaram, mano, é isso, agora é 100% assim. Porque o antecipado ainda rola muita grana e o antecipado ele ainda faz muito sentido para escalar. Porque o Afterpay, quando o cara tá começando, por exemplo, o Afterpay, o cara vai lá, deposita os R$300 dele em anúncio. Depositou os R$300 em anúncio. Tem que esperar para ver se chega para poder ganhar dinheiro, para poder investir de novo. No antecipado, aqueles mesmos R$300 em 24 horas ali, já, se for no Pix ou dependendo se for cartão, demora um pouquinho mais. Mas o cara já tá com a grana dele ali rápido para pegar o dinheiro e escalar mais. Agora, o Afterpay, para quem tá começando, na minha concepção, não faz muito sentido. Eu acho que muita gente na internet criou um mecanismo único de que Afterpay vai salvar a sua vida. Não, mas na verdade, cara, se você não tiver caixa inicial, você vai mais se ferrar no Afterpay, porque tem chance de você tomar frustrado. Imagina você gastou os 300 e aí tomou frustrado, já era. Acabou. E aí? Então, o antecipado, eu acho que ele funciona ainda muito bem. Pelo menos na nossa estrutura, inclusive os leads, eles vêm mais qualificados pelo formato que a gente faz de campanha. Então, a gente não tem muito problema com esse negócio de pagamento da entrega. A oferta ela é tão bonitinha, a gente estrutura o funil de uma forma tão bem elaborada que o cara, que a pessoa ela não se sente... Ela pode ter até um receio de comprar na internet, tem o receio, mas, mano, a gente não pega muita objeção de pagamento na entrega. Então, funciona. Top. Então, a gente foca muito nisso. E assim, Nicolas. Ora, Nicolas. O Melf. Eu vejo muito, né? Que todo esse seu background de vendedor trouxe uma grande vantagem, porque ali no X1 é uma venda, né? E o que eu vejo? A galera do Pay After Delivery tem uma certa facilidade porque não tem essa objeção de pagar na hora. E quando o cara é um bom vendedor, quando ele fez todos os processos antes, que é vender o sonho, vender a transformação, já quebra as objeções antes do cara ter a objeção, é mais fluido. Você concorda comigo? Não, concordo. E todo o seu background, você vendeu na rua, vendeu lá Chili Beans, passou por vários processos de vendas, isso trouxe bagagem para você não ter essa objeção de, será que meu pedido vai chegar? Não. Eu acredito que provavelmente no seu funil, eu nunca vi, mas provavelmente você já quebra essa objeção antes do cara perguntar. Exato. Nessa questão do Afterpay, a gente já chegou a fazer alguns testes internos, mas, no final das contas, se for parar para ver, um comparativo com uma operação, às vezes, pay after e antecipado, a quantidade de frustrado que você vai ter, às vezes, mano, o seu ROI vai aumentar, às vezes, pouca coisa. E é bem melhor ter um antecipado para você conseguir trabalhar com fluxo de caixa. Então, a gente fez alguns testes internos e a gente percebeu isso. A gente falou, olha, aqui bateu o ROI 2.4 na nossa escala, só que no antecipado estava dando 2.3. Eu prefiro o dinheiro primeiro e depois a gente vê essa questão do Afterpay.
Só que o cara que... Eu acho que essa questão do Afterpay, do pagamento na entrega, ela deixou a galera fraca. E até em relação a criativo. O cara não aprende mais a fazer criativo, tá ligado? O cara não aprende a fazer copy. Ele só coloca pagamento na entrega, coloca uma cara ali qualquer, coloca um negocinho e chama a pessoa pro WhatsApp. Coisa mais fácil do mundo, tá ligado? Tipo, isso fica mais fácil, mas a longo prazo o cara não vai ter... Às vezes não vai ter um retorno tão forte se o cara não tiver, tipo, uma boa... você precisa ter gestão. E a maioria, às vezes, do cara que tá começando, ele não tem gestão, ele não trabalha com planilha, ele não tem esse controle. Então, o cara vai se frustrar com o tanto de frustrado que vai ter. Então, eu vi que isso deixou meio que uma galera preguiçosa, né? Então, só que a galera da MFX, a gente fala, mano, ó, galera, você rodar Afterpay, você é fraco. A gente dá uma opção de último, extremo caso. Ah, vai perder a venda. Não, vai perder a venda. Mano, vê se com pagamento na entrega ela vai. Aí, show. A gente faz o Afterpay, na verdade. Mas a gente não incentiva. A gente fala, rapaziada, pula fora. Vocês querem fazer dinheiro de verdade? Escuta o que a gente tá falando. A gente fez teste em escala. A gente testou com dinheiro mesmo, rapaziada. Não com 100 reais, 200 reais. A gente testou, a gente viu que não funciona. Então, cara, vai por esse lado que confia. E essa galera, a galera que confia de fato, né, mano, a boa parte da galera, às vezes 70%, 80% da galera dentro da mentoria hoje tem resultado. Por quê? Porque, tipo, a gente literalmente todos os dias insere aquelas pessoas no ambiente do marketing. E qual que é? A gente fez o quê? A gente montou uma estrutura. Eu dou aula de manhã, aí tem 4 horas da tarde, tem aula de criativo, que é o Sabino que faz, o Jonathan Sabino, que é um cara que a gente tem também na equipe. Faz um criativo, entrega o criativo, mostra o processo do criativo sendo feito. E 7 horas da noite a gente tem call de suporte para ajudar o operacional de pessoa, da galera nova, de iniciante. E depois, 8 ou 9 horas da noite, tem a que a gente chama de call do ódio. Que é a call de a gente fala, mano, se você tá aqui mesmo, 9 horas da noite de um dia pra estudar, é porque, mano, você tá realmente querendo mudar de vida. E é a hora que o Nicolas chega também falando, rapaziada, bora pra cima. A gente usa muito a metodologia do Lobo de Wall Street, que eu tava comentando. Porque eu acho que essa... A venda é energia, né? Então, tipo, trabalhar com pessoas ali é energia. Então, a gente precisa... Se a gente não tiver energético, como é que você vai esperar que a pessoa do seu lado também, que tá ali junto com você, tá aprendendo, tá fazendo as paradas, tenha essa energia? Então, não dá pra cobrar. Então, a gente tem aulas diárias, tá? São diárias. Isso não é, tipo, 2 vezes por semana, não. É todos os dias tem um criativo novo, todos os dias tem aula de suporte, todos os dias a gente tá lá de noite xingando, também falando, galera, vamos aí, não pode desistir. Porque o cara que tá começando agora, ele ainda tem a noção de que, final de semana ele vai sair com os amigos de balada, com os amigos de bar, né? Agora, puxando ele pra esse lado, ele vai ver, pô, agora os meus novos amigos são esses amigos que querem fazer dinheiro. São esses amigos que estão escalando operação, são esses amigos que fazem isso. Meu lifestyle agora é totalmente diferente. Eu vou abandonar esse lado por um tempo. Porque a gente fala, rapaziada, pô, eu tive que abrir mão de muita coisa pra chegar onde eu tô. Tem que pagar o preço, né? Eu tive que pagar o preço, eu abri mão de muita coisa. Então, tipo, fiquei dias sem dormir, mano. Pô, aquela parada de ficar incessantemente buscando a parada. Falei, mano, eu vou melhorar meus hábitos. Falei, vou começar a ir pra academia. Fui pra academia pra falar, mano, eu preciso ter a mente funcionando, trabalho com vendas, pressão, preciso descarregar em algum lugar. Então, tudo que eu vi que por um tempo iria me trazer benefícios de performance, eu falei, mano, é isso. Então, eu vou ter que dar uma acalmada, eu vou cortar esses rolês, vou cortar algumas amizades, vou começar a pensar só nisso. E aí que começou a fluir de verdade. E aí eu percebi também que aquelas amizades, ou às vezes aquelas coisas que a gente fazia ano passado, nem faziam tanto sentido. Que às vezes a gente só tava ali precisando de um propósito, uma direção. Então, eu tento espelhar isso para as pessoas, tento passar isso para as pessoas. Legal. Melfis, e qual, na sua visão lá dos seus alunos que têm resultado e tudo mais, qual é a mentalidade que um afiliado de sucesso ali que vai escalar e vai fazer bem no X1 ele precisa, cara? Quais são os pontos principais aí? Cara, eu acho que ele tem que ter... eu costumo até dizer que é tipo tem que ter contingência na mente. Porque vai ter dia que vai cair, tipo, 30 WhatsApp. Vai cair, tipo, 3, 4 WhatsApp. E aí o cara tem que estar com mais 4 WhatsApp. Então tem afiliado nosso, por exemplo, que ele postou uma foto hoje, 9 celulares já. Tá com 9 celulares. Mano, caiu, já tem ali. E sem choro nem vela, ele não reclama, tá ligado? Ele fala, mano, é isso. Tô passando por uma fase, é a banwave aí do WhatsApp, um monte de coisa que tá acontecendo. E tem um monte de gente tá reclamando, na verdade, dessa questão de cair o WhatsApp.
Então, tipo, acho que o cara tem que ter aquela noção de que ele já entendeu como é que funciona o game, já entendeu como é que funciona, que, pô, não tem WhatsApp, caiu conta, tem que estar com tudo pronto ali pra você. E ele não tem muita desculpinha. Se ele tiver alguma dúvida, tá ligado? Ele tiver alguma dúvida, pô, ó, não tá rolando isso, a gente traz esse suporte pra ele. Mas é um cara que ele tá todo dia na batalha, tá todo dia na call. Independente se o cara tem resultado. Os caras que têm resultado, eles estão na call ali todo dia também, quando a gente manda o link pra eles. Eles estão lá. Estão E obcecados. o cara faz dinheiro. O cara faz ali 5 mil no dia, que a gente tem um top... A gente tem um top afiliado, que é o Vini. Inclusive... pode falar? Da House? Inclusive, a gente vai trazer o Vini, porque ele mostrou tanto empenho em relação a como ele administra o call center dele, porque ele tem um atendente ali, então ele faz, tipo, ele e o atendente dele, ele faz em média 5 mil no dia. Então, tipo, é um cara que a gente falou, pô, é um cara que sabe gerenciar, e aí agora a gente vai trazer ele pra perto, a gente alugou uma casa agora que a gente vai chamar de MFX House, que vai ser uma casa onde a gente vai poder confraternizar, onde a gente vai poder trazer a estrutura de call center, a gente vai poder montar todo um ecossistema ali. E a gente vai trazer o Vini, a gente falou, porra, Vini, você eu acho que é o cara certo pra tocar, pra ajudar a gente a tocar isso aqui, porque você mostrou empenho, você tá sempre ali. A gente fala, desde o primeiro momento que a gente chegou também pro Vini e falou, Vini, a gente precisa de ajuda pra testar um produto. Mano, me manda aí, vou colocar 300 conto no criativo por dia, tá bom? Mano, é o cara que tá de bate-pronto. Então, acho que dias de o afiliado que se destaca não é aquele que tá fazendo muita grana. É o cara que sobrevive ao dia difícil. Porque aquele cara, ele permanece. Aquele cara, não vendeu tanto quanto eu gostaria de sair no 0 a 0, ele não vai desligar a campanha ali. Ele vai ligar a campanha no dia seguinte e fala, mano, vamos ver qual é que é, mano. Vou tirar esse... Às vezes só foi um dia. Nos outros dias ele tava vindo... A maioria da galera, às vezes, pô... coloquei criativo 3 dias, vendeu. Aí no quarto não vendeu. Fica desesperada, já quer falar, mano, acabou, validou. Não, mano, às vezes é sazonalidade. É que nem no shopping. Eu uso essa analogia que o pessoal fala, no shopping, quando eu trabalhava, terça e quarta, não tinha ninguém. Quinta, sexta, sábado e domingo, lotava. Normal. No WhatsApp tem de formas diferentes, o produto tem sazonalidade diferente. Então eu comecei a trazer isso pro pessoal para acalmar um pouco essa galera. Porque às vezes o cara gastou dinheiro e aí ele não suporta o processo, ele só gastou dinheiro. Ele não trouxe mais lead para ele não suportou até o dia seguinte, onde ele poderia ter feito uma venda, já teria saído ali no 0 a 0 e já teria leads no WhatsApp para ele trabalhar um remarketing futuramente. Então a galera às vezes pensa muito no imediato, tem que fazer venda no imediato, só que esquece do background, esquece do remarketing, esquece do agendamento, né? Esquece de todo esse follow-up que você tem que fazer também com o cliente para que, mano, vire uma bola de neve de fato. Porque o resultado que a galera posta nem sempre é, tipo, venda direta. Às vezes tem 2 remarketing que caiu e ainda tem mais 3 venda direta que saiu do gerenciador. Por isso que dá um resultado legal. Então, tem que lembrar desse ecossistema. E a maioria das pessoas esquecem disso. Elas pensam, tipo, vou colocar o lead e vou vender. Mas não pensa, tipo, coloquei o lead no meu WhatsApp, eu posso trabalhar com ele depois. E esse é o diferencial, o que a gente fala também pro afiliado fazer. Cara, trabalho, follow-up disso aí também, mano. Deixa o remarketing rodando aí. Nosso remarketing também funciona muito. A gente tem um remarketing de 9 dias, mas é um remarketing que ele, no final das contas, ou ele, mano... Ou ele vai converter um plano um pouco mais... O plano top com desconto, ou no final do remarketing ele joga o planinho mais baratinho para resgatar alguma coisa ali. E funciona muito. Esse remarketing ele tem funcionado bastante. E é o que a gente fala pra galera. Suporte o processo aí Suporte o processo dos dias ruins, que você vai ver, mano, que nos dias bons, mano, vai clarear. Mas, por exemplo, essa questão de ban do WhatsApp, né? Essa questão do ban, que a galera tá tomando muito ban do WhatsApp. A gente fala, pô, galera, mano, qual que é a resolução? Compra mais chip. Vamos comprar mais chip. Tem que comprar mais chip, tem que comprar mais celular. Se precisar comprar celular, você já não tá fazendo grana. Quando a gente tá fazendo grana, independente da onde a gente esteja fazendo grana, seja no direto, seja, mano, produtor, afiliado, é investir mais em estrutura, tá ligado? Não é pegar o dinheiro e falar, porra, fiz 30 mil no mês ali, pô, tô rico, tá ligado? Não, é pegar esses 30 mil, mano, como é que eu vou utilizar esses 30 pra fazer 90, pra fazer 100? Tá ligado? Então foi uma coisa que da rua eu trouxe bastante também, porque se eu acabava com o meu caixa, eu me quebrava ali, ficava sem dinheiro para entrar. Então eu peguei muita noção de guardar a grana. Quando eu fui fazendo grana no X1, eu fui montando um caixa ali. Enquanto a maioria da galera às vezes queria ostentar, ou às vezes, porra, tô fazendo aqui 12 mil, 13 mil, eu falava, mano, vou pegar isso aqui, ó, pegava o meu ROI 2, já pegava o lucro,
Pegava uma parte para pagar as coisas de casa e para aumentar o caixa da minha empresa. Sempre. Por um tempo, assim, mais ou menos, eu acho que, sei lá, uns 8 meses, foi sempre assim. Pagava minhas contas, pegava a grana para juntar o caixa de empresa. Para a empresa ficar mais forte, eu consegui trabalhar com ela. E aí teve momentos que eu tive situações ruins, óbvio, a gente passa por situações ruins, só que eu tinha dinheiro no bolso, porque eu guardei. Então eu falei, pô, isso me dá uma segurança de que eu posso sentar com mais calma e analisar. Porque quando você tá no desespero, você só comete burrada, né? Você só vai no instinto de sobrevivência. Então você não tem aquela clareza de fato da situação. Então é o que a gente prega pra galera. É esse instinto de sobrevivência, essa parada de tipo, mano, vai ter dia ruim, vai ter dia bom, mas, mano, continua que vai dar certo, sabe? Cara, Melfi, você falou uma parada aí que é muito importante, que eu vejo muito empresário pegar. Tanto afiliado quanto produtor, tá? Que é o quê? Guardar esse caixa, né? Muito afiliado e produtor acha que tudo que eles fizeram ali de lucro é deles. Mas não, cara. O certo, na minha opinião, né? O que a gente indica aqui dentro da Peite, e que quem faz isso tem uma longevidade, é o quê? Cara, separa um Prolabore, que é o seu salário, que é o custo de vida que você tem, e todo o resto coloca na empresa e é caixa da empresa para fazer mais grana. Exato. Seja investir em tráfego, seja investir em estrutura de chip, de celular e tal. Porque todos os mercados, todos os negócios passam por momentos ruins. Exato. Todos. Exato. É sem exceção. E se você tem um caixa ali, como você falou, você consegue pensar com tranquilidade como resolver aquele problema. Mas se você não tem caixa, cara, você vai começar a fazer loucura. E vai perder dinheiro. Começar a tomar decisão e você vai entrar num buraco muito mais fundo. Muito maior, exatamente. Então, cara, você que está assistindo a gente, aprenda essa lição aqui com o Melfis. Use o dinheiro que você está fazendo online e pense que aquilo ali é o caixa da empresa. Tira a grana que você vai usar para pagar seu aluguel, sua comida. Tem que ter um lazerzinho também, pequeno, mas você não precisa, sabe, não tem que gastar tudo. Exato. Tira uma grana ali, que é suficiente para você ter o seu custo de vida, e o resto, cara, investe na empresa. E Melfis, cara, eu sei que você, na sua mentoria, você deve dar super aulas, né? Muita gente ali sai uma máquina de venda, que eu vejo o resultado dos seus alunos, né? Eu vejo ali quantos alunos têm resultado na Peite. Mas, cara, para quem não é seu aluno, você já falou ali o pilar de ter resiliência. Cara, quais são os 3 principais pontos para o cara ter resultado no X1? Cara, eu acho que primeiro de tudo, tipo, isso quando o cara tá começando? Ou... O cara tá começando. Não cara... sei de nada de X1. Cara, não sei nada de X1. Primeiro de tudo, mano, se organiza em relação... Eu acho que o primeiro ponto é organizar o financeiro. Não é tipo, eu tenho os R$500 pra pagar minhas contas ali, eu vou pegar esses 500. Não, pô, se eu tiver que começar daqui 2 meses, a minha mentalidade é essa, é o que eu passaria pra alguém. Se tivesse que começar, se eu comprasse uma mentoria e demorasse às vezes, sei lá, 1 mês ali pra juntar um caixinha melhor pra trabalhar com tráfego, por exemplo, eu fosse investir em algum conhecimento nisso, eu ia pegar essa grana pra que não me comprometesse. Quanto você acha necessário pra começar no X1? Cara, R$1.000, R$500, R$300? Cara, eu acho que assim, pô, se o cara tiver... Dependendo, mano, dependendo da oferta, se for um ticket um pouco mais baixo, o cara consegue investindo, tipo, R$100, R$200 em um teste criativo quando o ticket é um pouco mais baixo. Ele até consegue ter um retorno legal. Mas como a gente trabalha com, às vezes, um ticket um pouco mais alto, ele dá mais retorno, mas querendo ou não, a gente tem que tracionar um pouquinho mais. Tem que dar uma tração. Então, acho que o ideal seria pelo menos uns R$400, seria, tipo, o ideal. Tipo, o ideal, 1.000. Acho que um 1.000 te deixa mais tranquilo. Mas uns R$400 dá pra você, tipo, começar a fazer uns testes, já encontrar algum criativo ali mais barato pra dar uma tracionada, né? E outra, você vai ter os leads depois. Você, tipo, se você colocar isso na cabeça, beleza, gastou R$400, você não conseguiu fazer a venda, mas você tem ali que seja 100 leads. Vamos supor que você pagou R$4 no lead. Você tem 100 leads. Você pode tentar fazer uma venda depois, ele vai estar ali. Então, eu acho que uns R$400 seria bacana pro afiliado começar. E então se organizar financeiramente para investir em tráfego, para que não comprometa, para que você faça com tranquilidade. Falar, mano, eu perdi essa grana aqui, mas ela não me comprometeu. Porra, vou ficar sem dinheiro para pagar minha conta. Não, loucura isso, tá ligado? Eu já fui essa pessoa que era irresponsável com o meu dinheiro. Principalmente quando eu entrei nessa onda de opções binárias e essas coisas assim que eu fui jogando, achando que, tipo, fui lá fazendo, achando que ia ganhar alguma grana, alguma coisa assim. No final das contas, pô, eu entendi que não era uma parada tão sólida assim na minha concepção. Nada contra quem faz. Tem gente, eu conheço pessoas que fazem dinheiro com isso. Mas eu não vi que era um negócio sólido. Então, tipo, eu acho que essa organização financeira é importante. A resiliência para entender que, tipo, pô, mano, você vai ter que engrenar
né? Vai ter que começar a aprender algo novo, vai ter que se dispor a aprender algo novo. Não adianta você... Às vezes a gente vê aluno ali que, tipo, vem tirar uma dúvida, vem não sei o quê, só que você vai ver o cara ali na mentoria, no curso. Quantas aulas ele foi? Quanto que ele consumiu de conteúdo que a gente tem pra caramba conteúdo gravado? Aí vai ver lá 5%. Pô, 5% de conteúdo. Eu passava o dia inteiro assistindo aula e live de 3, 4... não, mas, pô, 2 horas assistindo a pessoa... Mano, eu assistia. Tá ligado? Você quando você começar a crescer, você vai começar a ir em palestra. Você vai ficar 2 horas também sentado ouvindo um monte de coisa, mas você vai pegar conhecimento. Então, se você não criar esse gosto de se aperfeiçoar, não vai. Você pode até fazer uma grana, mas você empaca num certo ponto. Porque vai chegar uma limitação ali de que você tem um teto. Porque você não sabe mais o que fazer além disso. Então, se você não buscar isso, eu acho que, mano, é um ponto... Esses 2 pontos aqui é a vontade de aprender, né? A vontade realmente de aprender, a organização financeira. E o terceiro, eu acho que é de fato não se comparar tanto com o resultado alheio. É mais focar no que você precisa essencial. Tipo, pô, vou fazer um criativo. Às vezes o cara que faz um criativo ali, ele já tem uma noção um pouquinho maior de edição, vamos supor. Então ele se destacou um pouquinho mais por causa disso. Então, se você não é tão bom em edição, aprende a editar. Mano, 20 minutinhos num bagulho de YouTube. Foi que nem quando eu criei a minha marca Docinho Bom. 20 minutinhos, aprendi a montar um logo no Canva. Acabou, sabe? Então, tem tudo hoje de uma forma gratuita também para você consumir, coisas que vão te aprimorar em outras skills. Hoje, por exemplo, tipo, pô, se você não... Tu tem que aprender um pouco... Você tem que se dispor a aprender não só, tipo, vou aprender o que me dá grana. Não, eu vou me aperfeiçoar para ganhar essa grana. Para ganhar essa grana também. Então, eu preciso, sei lá, se minha mente tá ruim, talvez eu precise de um esporte, ou talvez eu precise, mano, gastar um pouco de energia para alinhar um pouco o pensamento. Se eu preciso aprender a editar, vou lá aprender a editar. Preciso aprender a fazer copy? Vou lá aprender a fazer copy, sabe? Então, tipo, é se dispor a isso. É falar, eu não sei isso aqui, então eu só vou tirar dúvida com alguém ali e acabou. Não, você pode tirar dúvida, a gente fala isso pra galera. Eu falei, pessoal, mas ousem testarem. Testa, sabe? Erra para você sentir de fato e ver ali onde você tá errando. Enxergar isso e falar, não vou cometer a mesma coisa. Porque se você não procurar saber onde tá seu erro, você vai repetir o mesmo processo e vai ficar frustrado. Então, acho que são os 3 pilares, assim, para uma pessoa ter sucesso no digital. É entender que é um processo mesmo e que tem que gostar de estudar, mano. Tem que estudar mesmo. Não tem jeito. Tem que se atualizar sempre, né, Melfi? Exato. Melfi, e assim, vamos colocar assim, tem uma galera que vai ser ali afiliado, a galera que a gente sabe que faz parte da sua comunidade, a galera consegue ser... Ela destrava. Mas, vamos lá, vamos pegar aqui um afiliado, que é muito comum isso, a galera quer ir para o mercado digital, começa ali, inicia as vendas, o cara faz uma venda, aí depois não consegue mais, ele tá travado, cara. Quais dicas você daria para esse cara começar a destravar? Mano, acho que a melhor dica tá travada ali em relação a criativo. Porque, mano, a maioria das vezes ou o cara tá travado no atendimento ou o cara tá travado no criativo. São os 2 únicos Legal. polos, sabe? Então, tipo, se o caso for, às vezes, pô, eu vou perguntar pro cara, pô, me manda uma print aí da sua campanha, deixa eu dar uma olhada. Ou às vezes cola lá na call de suporte pra gente dar uma olhada. E aí ele mostra lá a campanha, às vezes a campanha tá muito cara. Aí, às vezes, o cara tomou uma decisão assim, por exemplo, ele deixou lá 3 testes de criativo, só que aí ele fez um criativo lá, deu R$46 o custo por lead. Aí eu falo pra ele, irmão, você não deveria nem ter deixado R$40 gastar pra te trazer um lead. Porque se já não foi, já não foi. Então, mano, pô, bateu ali, sei lá, pra mim, mano, bateu R$10 ali, começou a passar 11, eu falei, mano, já não faz sentido, não tem escala nisso, tá ligado? Tem que ser sempre abaixo disso, sempre abaixo disso. Depende da qualidade de público, mas para às vezes uma pessoa iniciante, ele precisa de volume, sabe? O segredo do WhatsApp é volume, então o cara precisa de volume. Então, a maioria das vezes o cara tá travado no criativo, o que a gente fala? Mano, pega alguma coisa da biblioteca, remodela, tá ligado? Remodela a copy, sabe? Pega aquela copy, remodela e sobe, sabe? E sobe para começar a ter um volume, para começar a ter umas vendas. Aí o pessoal vai falar, pô, mas vou cair em leilão, não sei o quê. Tu vai cair em leilão. Só não pega um cara que tá, tipo, sei lá, o cara tá colocando ali R$10 mil por dia. Mas... Qual o custo de um lead ideal, na sua opinião? Cara, eu acho que um custo de lead interessante Pô, R$3 é um custo interessante.
Tá? Tipo, tem muita gente na mentoria também que às vezes acerta uns criativos de R$1,90, 98 centavos. Eu fico, mano, o que vocês fazem? E eu fico sempre, tipo, às vezes na minha operação, mano, sempre fica em média ali entre 3, já paguei R$7 no lead, mas eu falo, pô, acho que acima de R$7, mano, não tem muita escala, porque você precisa de volume. Então, com 7 conto, levando em consideração que o nosso produto às vezes é mais caro, a comissão, o ticket é maior, a gente até aceita, mas eu acho que começou a passar para um nível estratosférico, pô, não faz sentido. Porque a gente precisa realmente mais de volume. E até para girar o ecossistema do remarketing, das coisas, para girar a engrenagem certinho. Então, pro cara que tá travado em relação a criativo, mano, vai na biblioteca, mano, pega o que tá funcionando, remodela. Porque você precisa de dinheiro primeiro, você não precisa inventar a roda, você não precisa de um criativo, você precisa pegar o que tá funcionando, remodelar isso e, mano, tacar pra frente. Que é aí que você vai fazer grana. Meu primeiro criativo que eu estourei no X1, que me fez começar a fazer uma grana mesmo, começou a crescer por 4 mil, 8 mil e foi 12 mil no outro. E eu peguei remodelado. Peguei da internet, troquei a headline, coloquei o negócio e subi. Ficou um pouquinho caro o custo do lead, mas estava vendendo, estava me trazendo lucro. Então eu falei, pô, é isso que importa pro cara que tá começando. Ou, se o cara tá travado em atendimento, mano, o cara tem que ser mais sangue no zóio, o cara tem que estar ali nas causas que a gente faz de suporte em relação a... O cara que quer atender, mano, ele tem que entender que é prática mesmo. Então, ele precisa do quê? A ansiedade, às vezes, de falar com o lead, a ansiedade de falar com o cara é a falta de preparo. Só isso. Se o cara souber o que tem no funil, se o cara souber as quebras de objeções ali, que ele se preparou para isso, ele pode gaguejar uma vez ou outra. Mas eu garanto que depois de 10 ligações, o cara tá redondinho. Se ele se preparou para isso. Aí a ansiedade parou, porque aí ele já viu que, tipo, porra, é normal falar com gente? É normal. Porque no final das contas a gente cria, tipo, uma ideia. Eu tinha muito isso, às vezes, quando era mais novo, na hora de pedir pizza. Porra, eu odiava pedir pizza. Falava, mãe, liga aí, mãe. Aí a minha mãe fala, não, sei que vai ligar, não sei o quê. Só que o cara, tipo, oi, tudo bem? Tipo, já ficava todo... Só que no final das contas, da mesma forma que eu tô conversando com vocês, só a única coisa que muda é que eu tô no telefone. Né? Então, mudou o canal, igual mudou o canal que você falou, da venda da rua, mudou o canal do digital. Só mudou o canal. Então, tipo, é isso que eu passo pra galera, mano. É tipo, pô, se você não tá se sentindo confiante, ouve mais o funil, mano. Estuda mais sobre o produto. Pega, mano, composição, entende como é que ele é aplicado. Mano, mostra pra pessoa ali, mano. Mostra pra pessoa que você realmente tá ali como um consultor, um especialista mesmo. Então, se a pessoa não tem preparo pra isso, ela vai sentir essa ansiedade. É fato. Show de bola, Melfi. E, Melfi, ainda falando da sua parte da venda ali como afiliado ali no WhatsApp e tudo mais, nesses pontos ali que a galera tem que melhorar, estudar e se qualificar, cara, passa aí como é que seria pro afiliado ali uma visão de script ideal. Uma visão ali que ele vai fazer, ó, pô, como ele vai falar com esse comprador, o que ele vai oferecer para esse comprador, como é que ele vai dirigir isso daí até a venda. Uma visão de sucesso. Eu sei que você dá mais detalhes lá na sua comunidade, mas dá um geral para a galera, para eles prestarem atenção nisso. Cara, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que até me destacou em relação à ligação, assim, que eu também falo muito pra galera, eu falo cordialidade, sabe? Eu já fui garçom, eu já trabalhei com um público. Então, tipo assim, modéstia à parte, eu era o cara que mais ganhava caixinha. Por quê? Porque eu sabia tratar bem uma pessoa, é uma pessoa. Você tem que se colocar no lugar dela também. Então, eu acho que o primeiro ponto é você desmistificar essa ideia de que, tipo, a pessoa vai te morder se você falar alguma coisa. Você tem que ser incisivo, né? Você tem que mostrar pra... Eu acho que a abordagem é você ser cordial, boa tarde, tudo bem, chamar pelo nome. Eu acho que é um dos pontos que a galera erra muito. A galera coloca muito... Tudo bem, querida, tudo bem, querido, querido. Não, tudo bem, Flávio, tudo bem, Paulo, tudo bem, Maria. Porque você mostra realmente que você está conectado, engajado com a pessoa ali. Você cria conexão quando você sabe o nome dela, ela sabe o seu nome, e assim isso também já traz uma proximidade. Você trazendo, acho que só esse ponto de acho que ser um pouco mais cordial, você já ganha ali um certo ponto com a lead. Agora, você precisa você que mostrar que a pessoa, ela te procurou, o vendedor, ele nada mais é que um tomador de decisões. A pessoa, ela tá indecisa. A pessoa, ela não sabe, ela não tem a consciência que você tem sobre aquilo, ou às vezes ela tem consciência sobre o problema dela.
que ela tá incomodada com isso. Mas ela não tem uma forma ela não sabe, de fato, como resolver aquilo. E você, como especialista no produto, uma pessoa preparada para isso, vai fazer com que ela tome aquela decisão. Então, você é o tomador de decisões. Então, não é você colocar para a pessoa... qual faz mais sentido para você? Não, esse aqui faz mais sentido para você. E é por isso que a gente vende o plano mais caro, por exemplo. Porque a gente... Nós colocamos... nós tomamos a decisão para a pessoa. Não ela toma a decisão a gente ajuda ela a tomar a decisão. Não que a gente pegue a mão dela e faça ela... Vai, assina isso aí logo. Mas, a gente faz com que ela confie na gente para tomar a decisão. Né? A gente... É muita metodologia do Lobo de Wall Street mesmo. É muita metodologia. De que, passar a confiança que você entende sobre o assunto, de que pode pegar na sua mão, que você vai mostrar o caminho para ela. Você passando essa segurança, eu acho que já é um ponto que vai melhorar muito suas vendas, né? A gente enfrenta hoje também muita questão de golpe, né? A gente vê muita coisa errada na internet, o pessoal clona produto, não entrega, faz um monte de coisa errada, né? Tem uma certa relutância do público em relação a isso. Só que eu acho que eu consegui meio que burlar um pouquinho isso, no sentido de quando a gente mostra pra pessoa, por exemplo, a pessoa tá com medo de golpe. Não, tudo bem, querido, até entendo. Tudo bem, Maria, eu entendo essa situação, até porque na internet tem muita coisa estranha mesmo. Mas, olha, pra mim não faz sentido hoje. Eu tenho metas. Eu, me coloco como humano. Eu falo, olha, hoje eu tenho metas. Eu uso muito a psicologia do brigadeiro. Eu falo, eu tenho metas hoje, eu quero crescer a empresa. Eu quero que o nosso produto cada vez mais fique famoso. Eu quero que ele ajude cada vez mais a chegar em mais pessoas. E pra isso eu não vou conseguir lesando ninguém. Tá? Pra chegar nessa minha meta, porque eu sou uma pessoa ambiciosa, Maria. Sou uma pessoa ambiciosa, Paulo. E eu quero chegar nesse objetivo onde eu consiga cada vez mais crescer essa empresa para que eu possa ajudar mais pessoas e para que isso chegue em mais lugares aqui no Brasil. E eu não vou conseguir isso lesando ninguém. Eu prefiro dormir tranquilo, tá? Eu prefiro dormir tranquilo do que pensar que eu tô lesando de alguma forma as pessoas. Então, de certa forma... a única coisa que eu te peço, às vezes, é um voto de confiança, porque eu sou uma pessoa assim como você e eu entendo sua insegurança. Mas se você me der um voto de confiança, eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Então, você, às vezes, tirar aquele do vendedor, ou às vezes aquela ideia do, tem que ser só incisivo. Mas, às vezes, você tem que ser incisivo, acho que de uma forma, às vezes, pegando pela beirada, né? De mostrar que... Você tem que se colocar pessoalmente, Porra, eu sou um ser humano, Isso. Eu não sou só um cara que tá tentando falar baixo, o cara tá na cadeia, o cara tá não sei o quê, tá ligado? Tentando me passar alguma coisa. Não, eu sou um ser humano, Maria, eu tô fazendo o meu trabalho, eu tenho um objetivo também, o meu objetivo é ajudar você e ainda crescer a minha empresa, sabe? E eu não tenho outro interesse a não ser esse. Se você passa essa confiança, já era, mano, é tiro e queda. A pessoa, ela vai comprar. Agora, se você gagueja muito, pode ser que você passe essa desconfiança pra ela. Mas é o que eu falei, se prepara... Liga 10 vezes, que depois que você estiver preparado e ligar 10 vezes, mano, pode ter certeza que você vai ficar, 100% para atendimento. Ô, Melfi, e tem uma parada também que na sua mentoria ela é bem diferente, né? Cara, a proporção de alunos seus que tem resultado é muito grande. Antes de você falar o que é que você faz diferente, né? Eu acredito que muito a sua aproximação, acho que é o grande segredo, né? Você está muito próximo do seu afiliado. Tem uma tecnologia na Payt, né? Que a gente fez, que hoje a gente não tem marketplace na Payt. Então, o seu mentorado, quando ele entra, ele é seu. Exato. Ele não tem outros produtos para ver, né? E a gente sabe que o foco é muito importante. Ele tem sua metodologia, ele vai seguir, e se ele seguir mesmo, ele vai ter resultado, né? Então, isso é um grande fator, né? A sua mentoria deve ser muito boa, mas a tecnologia que a gente criou, né? Que vários produtores elogiam isso na Payt, né? Por não ter marketplace, e o cara vê vários produtos lá que não ensinam certo, né? E isso tira o foco do afiliado e faz ter vários problemas, né? Que o cara perde o foco, o cara tem 2% a mais de comissão, ele vai, só que, o ticket médio é mais baixo. Só que aí o cara o cara larga, mano, o cara larga a operação dele que tava funcionando pra fazer outra só porque tem 2% a mais de comissão. Não, é loucura, né? Então, eu acredito que isso ajuda muito essa operação, né? Desde o começo da sua escala, eu sei que você tá na Payt, né? E, cara, por que os seus alunos têm muito mais resultado do que alunos de outras mentorias, por exemplo? O que é que você faz de diferente?
Eu acho que o primeiro ponto, já, como você já tinha dito, é a proximidade. Eu acho que a proximidade, ela traz um gás, porque, mano, todo mundo... O ponto principal é que quando alguém vem me mandar um depoimento, vem me passar um feedback, alguma coisa, cara... Mano, que mentoria eu conseguiria falar com o produtor assim dessa forma? Que mentoria eu conseguiria falar assim com vocês dessa forma? Com pessoas que realmente, mano, já fizeram uma grana, que já tem uma expertise de mercado, mesmo eu sendo um iniciante. É difícil, tá ligado? É difícil porque a maioria das mentorias hoje tá, mano, às vezes muita base de aluno, às vezes, pô, tem gente às vezes que tá ali no conforto também, não quer se doar, fazer uma causona ali pra uma galera todo dia. Né, já tá confortável ali numa situação. Mas eu respeito essa questão. Porém, além do, tipo, pô, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mano, eu levo muito como uma missão as pessoas que eu quero levar junto. Então, eu realmente parei de querer ser rico quando eu entendi que a riqueza mesmo é prosperidade, mano. É você ajudar, você ganhar dinheiro e também ajudar pessoas a ganharem dinheiro. Pra mim, não faz sentido nenhum ganhar só pra mim. Tipo, eu acho que essa proximidade já foi um ponto diferencial. Agora, em questões mais técnicas, o ticket ajuda muito, porque esse ticket de 500 conto, por exemplo, você faz 2 vendas, você já fez R$1.000. Que seja que você investiu 400, pelo menos já fez 600 de lucro ali, pô, com 2 vendas, sabe? Com 2 vendinhas que você fez. E tem o outro produto também que é um pouquinho mais baixo, mas ele dá 359, o plano mais caro, e o ticket médio do afiliado ali fica em 280, 270, que é um ticket bom. Mas 3 vendinhas você fez R$1.000 também, pô. Então, o diferencial que a gente viu hoje nas outras mentorias é que, pô, o cara pena muito, né? Tanto o produtor, às vezes, pena muito para ter uma margem de lucro muito grande, e o afiliado que também pena muito para fazer, sei lá, que seja R$1.000. Porque, pô, o cara vende vendinha de R$150. Aí vai lá, tem que fazer 6 vendas para fazer 1.000, sabe? Então, o cara, porra, todo dia tem que fazer 6 vendas direto para fazer 1.000. O cara, uma hora, vai desanimar, tá ligado? Uma hora o cara vai desanimar. Então, a gente coloca o pessoal para fazer 2.000, 3.000, 4.000. Fala, pô, é gente que, tipo, real, fazia R$300 em outras mentorias. O Vini mesmo, que é o cara que a gente vai trazer agora para São Paulo, ele fazia uma outra mentoria, tava travado nos R$300, R$400. Isso quando ficava positivo, né? E é o nosso top 1, cara. O cara foi top 1 na corrida de vendas que a gente foi, ganhou um MacBook, tá ligado? A gente deu um MacBook pra ele, levou ele lá no final de semana na praia também, pra gente curtir um pouco, passar uns insights pra ele, porque é um cara ponta firmaça. E foi um cara que, tipo, tava travado em uma outra operação, e pelo fato do quê? Nosso funil tá, mano, diferente do que o mercado tá acostumado, porque a gente utiliza algumas... São uns segredinhos nossos que deixa a parada um pouquinho mais... Que deixa a parada um pouquinho mais profissional, né? Então, passa mais credibilidade pro cliente, porque a gente usa muito o conceito de tráfego direto no X1. Basicamente, tá ligado? É como se o WhatsApp fosse sua landing page. É isso que você tem que levar. Às vezes o pessoal fala, tem que fazer desse jeito, às vezes fica um pouco mais humanizado. Às vezes nem é. Às vezes é só você fazer uma copy boa. Só você fazer uma estrutura boa. Então, a gente leva muito o conceito de tráfego direto pro X1, né? Então, teve alguns alunos que entraram, mas que rodam outros produtos, mas que com esses insights de tráfego direto, de como a gente utilizou a ideia do tráfego direto no X1, o cara começou, tipo, às vezes estava numa operação travada de R$500 por dia, começou a fazer 2.000 em outro produto, numa outra parada. Então, tipo, o mesmo se aplica quando você direciona, quando você trabalha o traqueamento. Eu acho que o segredo tá no traqueamento. É o que a galera não estuda muito sobre traqueamento de venda. E dá para fazer sim no X1. Tem algumas formas que a gente desenvolveu também para traquear as vendas no X1. E é isso que é um diferencial, deixar a campanha inteligente. Legal. E aí, por isso que a galera tem muito resultado. Porque os leads, eles vêm passando cartão. Os leads estão indo viajar pra Suíça. Que nem o outro mano falou. Ele falou, caramba, meu criativo tá muito qualificado. A lead vai viajar pra Suíça semana que vem. Por isso que ela não comprou e tal. Ele tentou converter ela. E tipo, é bem isso, mano. Então, a gente conseguiu qualificar o público usando conceitos de tráfego direto numa operação de X1. Pô, é a primeira vez que eu vejo alguém falar de X1 e falando de traqueamento. Pô. Exato, tá ligado? Foi o diferencial mesmo da MFX, porque o pessoal ficava só, mano, público aberto. Ninguém traqueava. Ninguém traqueava de uma forma eficaz, né? Que você consiga registrar ali os eventos
do lead que comprou no WhatsApp, ou às vezes você que vai auxiliar o lead na ligação, como é que faz para traquear? Se é você que está passando pro lead, às vezes você está ajudando ele ali a conduzir o atendimento. Como é que faz? A gente tem os nossos segredinhos também em relação a isso. Top. Então, a gente trabalha o traqueamento justamente para aumentar a qualidade do público, né? Então, uma dica aí para quem quiser escalar mais, aprenda sobre traqueamento avançado. Show. E, Melfi, além da gente não ter marketplace, o que mais a Pay te ajudou na MFX? Cara, tipo assim, 100%... Mano, primeiro que essa questão do foco do afiliado eu acho que é primordial. E aprovação, mano. Aprovação, pra mim, eu acho que foi o diferencial mesmo. Que tipo, de verdade... Porque a gente vê em outras plataformas, mano, a galera reclama muito de recusa, a galera reclama muito. E isso deixa o afiliado frustrado, porque o cara vai lá, podia fazer 10 vendas, só que, tipo, travou 5. Loucura. O cara fica, mano, na neura, porque toda vez que trava uma venda... O cara fica desesperado, o cara fala, porra, mano, tá ligado? Eu sei isso porque quando travava a venda também pra mim, eu ficava puto. Eu falava, meu Deus, mano, 30 minutos na ligação aqui, trave. Então, tipo, eu acho que a aprovação é um diferencial, né? É um diferencial. O suporte que vocês dão ali, tanto quanto a resposta rápida, às vezes, pro afiliado, quanto pro produtor, é muito boa também. Então, eu gosto muito dessa taxa de resposta e a estrutura que vocês fornecem. Então, tipo, quando a gente começou na Page, assim, a gente começou a fazer a parada... Eu já fui na Page porque eu falei, a primeira coisa que eu já penso, assim, de testes de outras plataformas que eu fiz, eu já falei, mano, aprovação, resposta rápida, saque rápido pra caramba. Às vezes, mano, muito difícil dar problema com saque. Tipo, acho que, mano, quase impossível dar problema com saque, mas a gente coloca pra sacar de manhãzinha, de noite, mano, ali, tipo, 6 horas da tarde já tá na conta. Certinho, tá ligado? Independente de valor, quantia, essas coisas. Então, é um trabalho muito rápido e eficiente. Então, é um ponto positivo que eu gosto da Page. Alguns pontos, né, na verdade. Show. Ô, Melfis, cara, hoje, quem é sua maior referência? Seja no empreendedorismo, seja na vida, quem você enxerga como referência? Cara, assim, tipo, não entrando em viés político nem nada, mas, tipo, por exemplo, o Pablo Marçal é um cara que eu vejo que, tipo, Se quer falar de marketing, mano, é um cara foda pra estudar, tá ligado? É um cara foda pra estudar. Eu não entro em questão de, direita, esquerda, nada disso, tá ligado? Eu vejo o cara, eu falo, mano, o produto Marçal é absurdo. Tipo, uma outra pessoa que eu tenho agora um pouco mais voltada ali para um povo mais jovem, por exemplo, o Ruiter. É um cara que tem, tipo, mano, é um cara que ele tem um ecossistema de cortes, né? Tipo, ele tem um ecossistema de visibilidade e audiência absurdo. Então, é uma coisa que hoje eu quero trazer pro Melfi, né? Pra trazer pra MFX também. Essa questão de, mano, audiência. Porque o segredo também tá na audiência, em conduzir a audiência da melhor forma. Então, são pessoas que eu pego, assim, de polos um pouco diferentes, né? São públicos um pouco diferentes, mas ainda assim, alguns falam sobre a mesma coisa. Eles se encontram ali em um determinado momento. Mas eu pego eles como referência, tipo... Como referência de estrutura. São pessoas que... Eu não fico, tipo... eu acho que a admiração mesmo eu tenho pela minha mãe, que, tipo, mano, porra, fez muita coisa sozinha, sem faculdade, pra caramba, e deu conta de 2 filhos. Sozinha. Então, tipo, eu admiro muito essa garra dela. Mas em questão de ponto de vista de estrutura, porra, eu acho que o Marçal, em relação a marketing, o cara dá muita aula. Em relação à estrutura ali também, o Ruiter, mano, consegue... Ele é muito conhecido. Então, ele consegue se propagar. Eu acho isso muito foda, tá ligado? É uma parada. Não o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, mas sim a estrutura, sabe? Melfis, qual foi o melhor conselho que você já recebeu, velho? Quem muito descansa, morre. Boa. Quem te deu esse conselho aí? Meu avô. Quem muito descansa, morre. Então, boa. Tipo, acho que é isso. Acho que é a melhor frase. E, cara, quais são os seus próximos passos? O que é que você pensa que a MFX vai se transformar? Cara, eu penso assim, tipo, sendo bem real, eu imagino um dia MFX fazendo, tipo, um evento onde a gente tá com os alunos, pessoas que já estão ganhando muita grana também, e a gente, mano, vamos fazer um masterclass na Europa. Pá, tá ligado? Tipo, eu imagino isso, mano, de verdade, uma estrutura onde a gente possa mostrar outros ambientes pras pessoas também,
né? Poder levar, mano, pessoas que hoje, tipo, estão crescendo, e elas cresceram junto, a gente cresceu todo mundo junto, então, tipo, porra, a gente se juntar. Eu acho muito legal, você tinha perguntado da referência, e eu esqueci de falar, mano, um cara que eu acho referência também, mano, é o Ryan, em relação a posicionamento, tá ligado? Tipo, ele é um cara muito autêntico, né? Ele sabe fazer um marketing agressivo, sabe chamar a atenção, né? E eu vi muito, eu imagino, tipo, muito a MFX, mano, se baseando um pouquinho também em algumas paradas da Kobe Media, por exemplo, tipo, da empresa deles ali, pra, tipo, em relação a esses eventos grandes que eles fazem, é um network muito forte ali dentro, então eu imagino a MFX se tornando uma estrutura assim, eu não espero menos que isso. Então é trabalhar todo dia para trazer uma estrutura forte mesmo, para formar pessoas, tipo, no digital mesmo. Top. Não só um afiliado, não só um cara que hoje ele tá fazendo a grana ali como afiliado, ele tá começando pequenininho, daqui a pouco ele entra na equipe, daqui a pouco mano, a gente faz coprodução, ajuda ele também a se lançar, se ele quiser fazer alguma mentoria, quiser fazer alguma coisa, passa esse tipo de direcionamento para crescer mesmo, né? Expandir o ecossistema. Top. É montar realmente um ecossistema, não só uma mentoria, é montar um ecossistema pronto ali. Show de bola. E, Mel, fiz aqui para fechar o nosso bate-bola. Qual a sua definição de sucesso? Cara, eu acho que a definição de sucesso é... Mano, é contribuir, sabe? Eu acho que é contribuir, não só atribuir. É contribuir, de fato. É poder contribuir de alguma forma para que você... em vez de você, às vezes, pegar uma árvore e comer o fruto dela, é pegar, às vezes, a semente e plantar mais. Sabe? Eu acho que sucesso, ele tá ligado a isso. E o sucesso de verdade, aquele sucesso que vai te dar prazer, aquele sucesso que vai te dar satisfação pessoal mesmo, ele tá ligado a distribuir isso, mano, com que outras pessoas também possam comer essa fruta. Sabe? Show de bola. Cara, Melf, queria te agradecer por essa aula que você deu aqui, né? Uma aula de transformação de vida. O cara que saiu vendedor de rua, né? Que muitas pessoas passam por isso, não tem nenhuma vergonha com isso. Uhum. Muita gente ganha muita grana com isso, inclusive. E dá dinheiro, pô. Dá dinheiro, pô. Dá dinheiro. E, cara, hoje você carrega um dos objetivos da Pate, que é transformar vidas. Hoje a gente valoriza muito isso, porque a gente tem um objetivo aqui, né? Que é transformar e dar empregos para as pessoas. E só consegue transformar a vida de pessoas dando emprego, dando conhecimento, mudando a mentalidade, que é uma coisa que você faz muito, né? Você não falou aqui claro, mas ficou muito claro. Você não falou claramente isso, mas ficou bem nítido que um dos maiores cases de sucesso da MFX é que você consegue mudar a mentalidade da galera. Exato. Isso é muito importante. Então, cara, parabéns por tudo que você está fazendo. Conto com o apoio da Pate para ajudar cada vez mais você e seus alunos. E, cara, parabéns. Só continua. Tamo junto, gente. Obrigado, viu? Show de bola, Melf. Melf, agradecer a você aí também, igualmente. Cara, um prazer ter você aqui na Pate, uma honra. E conte com a Pate aí para os próximos passos. Com certeza. E tamo junto aí nessa jornada e para mandar a galera para essa viagem na Europa que você quiser. Não, vai ser top, vai ser top. Eu já imagino, já tá tudo na cabeça, já é só executar. O primeiro passo para realizar é sonhar. Se você já conhece sonhar e enxergar... Mano, e uma última coisa que eu queria falar em relação a... para fazer, de fato, as pessoas refletirem em relação a isso, você não vai conseguir mudar ninguém se você não começar primeiro com você. Então, eu era uma pessoa que, pô, já me envolvi com muita coisa errada também, já tive problemas com drogas, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, na verdade. Eu acho que isso tem que servir de inspiração para pessoas que hoje passam por situações parecidas, de que é possível, se você quiser se mudar, mano, é possível. Tipo, tem uma maneira. Só que primeiro você tem que vencer sua mente, mano. É isso. É mó papinho, às vezes parece um papinho meio guru, mas se você não vencer sua mente, você não vai descobrir o potencial que você tem. E eu acho que foi isso que a rua me ensinou. Que o potencial, ele existe em mim. Só que só depende de eu querer aprimorar ele. Então, acho que todo mundo tem essa capacidade. Show de bola. E é isso aí, galera. Esse foi o Melvis e esse foi mais um PateCast. Valeu!